Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da substituição trigonométrica, né? Então estamos vendo aqui mais um método para a gente poder calcular integrais, ok? Bom, que tipo de integrais a gente consegue calcular usando o que a gente chama de substituição trigonométrica, então, né? A gente consegue calcular integrais que são compostas ou que são essas funções, né? Ou que são compostas dessas funções, que são quais? A raiz de a quadrado menos x quadrado, raiz de x quadrado menos a quadrado, ou raiz de x quadrado mais a quadrado, né? Então, nessa aula aqui eu quero falar das substituições trigonométricas que resolvem integrais cujo integrando são um desses termos ou são funções compostas com um desses termos aqui, ok? Aqui A é uma constante real positiva que pode ser qualquer número real aí que você quiser, beleza? Bom, um exemplo em que aparece uma integral dessa, uma integral dessa, né? Um exemplo que aparece uma integral dessa é quando você tem, por exemplo, uma elipse, né? Suponha que você tem aqui uma elipse dessa forma aqui, digamos, né? É, Suponha que aqui você tem aqui o eixo y, aqui o eixo x, beleza? E suponha que aqui esse ponto aqui seja um ponto A, aqui o ponto menos A, aqui em cima um ponto B e aqui o ponto menos B, né? Então, a equação dessa elipse é x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre B quadrado igual a 1, ok? E suponha, né, então um exemplo aqui em que vai aparecer uma integral daquele tipo ali, né, com um termo daquele ali, é a integral que você obtém quando você tenta, por exemplo, calcular a área dessa elipse. Então, quando você tentar calcular a área dessa elipse, vai aparecer uma integral daquela, ok? Quer ver só? Como que você enxerga isso, né? Para você calcular a área da elipse, né, basta você observar o quê? Que você pode considerar a parte de cima como sendo uma função e a parte de baixo, né, como sendo uma outra função e calcular a integral de menos a até a da função que está na parte de cima da elipse menos a função que está na parte de baixo. Bom, quais serão essas funções, na verdade, né? Se você pode isolar o y quadrado aqui nessa expressão, você vai ter o quê, né? Você vai ter aqui que y quadrado, você vai ter aqui que y quadrado sobre b quadrado é igual a 1 menos x quadrado sobre a quadrado, né? Isso aqui implica, então, que y quadrado é igual, passa esse b quadrado multiplicando, né? Aqui você pode tirar o mínimo, então vai ficar aqui a quadrado menos x quadrado sobre a ao quadrado, né? E como a e b aqui são números reais positivos, né? Então, você tem que o y vai ser igual a mais ou menos b sobre a, onde eu já extraí a raiz aqui do b quadrado e do a quadrado, que multiplica a raiz, então, de a quadrado menos x ao quadrado. Então, que significa isso aqui, então, né? Significa o quê? Que essa parte de cima aqui da elipse, ela é o gráfico da função y igual a b sobre a, que multiplica a raiz de a quadrado menos x quadrado, ok? Enquanto que a parte de baixo aqui dessa elipse, né? A parte de baixo dessa elipse é o gráfico da função y igual a menos b sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado, ok? E veja aqui que o x, então, vai estar sempre aqui entre menos a e a, e com isso, então, fica bem definida, né, a expressão raiz de a quadrado menos x quadrado, né? Porque para você falar na raiz aqui, você precisa que esse termo dentro da raiz seja maior ou igual a zero, né? Então, dito isso, né, a gente sabe o que, então? A gente sabe que a área dessa elipse, né, a área vai ser o quê? Vai ser exatamente a integral da parte de cima menos a parte de baixo, ou seja, da função que está acima menos a função que está abaixo, né? Eu vou escrever aqui mais embaixo para ter espaço, né?
Então, a área vai ser igual à integral de menos a até a da função que está acima, que é b sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado, né? Então, vai ficar aqui b sobre a raiz de a quadrado menos x ao quadrado, menos a função da parte inferior da elipse, né? Que é b menos, né? Então, a parte inferior. Então, a parte inferior é quem, né? É menos b sobre a vezes a raiz de a quadrado menos x ao quadrado, ok? Então, tudo isso dx. Então, quando você integra, então, a função de cima menos a função de baixo, você tem exatamente a área dessa elipse ali, não é mesmo? E isso daqui, né, se você considerar aquele sinal ali, né, e você tirar esse b sobre a para fora da integral, é a mesma coisa que você escrever 2b sobre a integral de menos a até a da raiz de a quadrado menos x ao quadrado dx. Então, veja vocês que esse é um problema na qual aparece aquela primeira raiz no slide ali, né? Que é a raiz de a quadrado menos x quadrado. Então, é um exemplo aqui em que aparece aquela integral ali, né? Então, a gente quer ver agora como que a gente calcula, então, integrais que tenham a expressão raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, a quadrado mais x quadrado ou x quadrado menos a quadrado, né? E não necessariamente precisa ser só essas expressões. Pode também ser funções que tenham essa expressão como uma composta, né? Tipo, é uma função aplicada nessa raiz quadrada de uma dessas raízes quadradas aqui. Bom, a estratégia, né, para a gente calcular essa integral é usar mudança de variável, né? É usar mudança de variável. Bom, então, ó, quando você tem uma integral do tipo aqui, vamos dizer, raiz quadrada, né, de a quadrado menos x quadrado dx, ok? Vamos pensar aqui em integral de menos a até a. E você pensa em mudança de variável, né? Em utilizar mudança de variável para calcular essa integral, a primeira coisa que vem à mente da gente é o quê? É você considerar aí uma função u de x igual a quadrado menos x quadrado, ok? Com isso, você vai ter u' de x igual a quem? A menos 2x, não é mesmo? E você utilizar essa fórmula da mudança de variável e passar para o outro lado, né? Então, do outro lado, você teria aqui uma integral. Aqui seria de u de menos a até u de menos b, ok? E você teria aqui quem, né? A raiz de u du. Então, isso aqui é o que vem à mente quando a gente tenta calcular uma integral dessa. Porém, tem um problema aqui, né? Que é o quê? Eu não posso usar a mudança de variável dessa maneira. Por quê? Para eu usar a mudança de variável, como vocês podem ver ali do lado esquerdo dessa equação 1, eu não preciso ter apenas a f, não é suficiente eu ter apenas a f da u de x, né? Onde f de u aqui no nosso caso seria a raiz de u. Então, não basta eu ter apenas a f da u de x composta para eu usar a mudança de variável e cair do outro lado com a integral da f de u du apenas. Ok? Não é necessário apenas o f de u de x. Preciso de mais quem para dar certo essa fórmula aqui? Precisaria de ter multiplicando quem aqui? O u' de x, que no nosso caso aqui seria menos 2x. Porém, quando você vem aqui nessa integral, ó, você não tem esse menos 2x multiplicando a integral. Então, você não pode usar mudança de variável dessa forma aqui, porque você não tem uma função ali para fazer o papel dessa u' de x. Então, como assim a gente vai usar mudança de variável para poder calcular essa integral, né? A gente vai usar mudança de variável, mas de uma maneira diferente agora. Veja que quando a gente faz dessa maneira aqui, eu quero identificar a integral que aparece aqui, ó, a integral que aparece aqui, eu quero identificar ela como sendo algo do tipo, opa, desculpa aqui. Só abrir aqui. A gente quer identificar essa integral como sendo algo do tipo que está aqui, né? Ó, uma integral de uma f da u de x vezes uma linha de x. E a gente troca isso pelo que está do lado direito. Então, a gente, em geral, utiliza mudança de variável dessa maneira. Beleza? Porém, aqui isso não é possível, né? Como eu acabei de comentar, não é possível a gente fazer isso.
Então, o que a gente vai fazer é utilizar a mudança de variável nessa fórmula da direita para a esquerda. Então, ao invés de fazer o que a gente é acostumado a fazer usualmente, que é enxergar um termo desse aqui, identificar isso aqui no lado esquerdo dessa equação 1 e passar para o lado direito, a gente vai pegar essa integral aqui, né? Então vamos esquecer esse termo aqui, que isso aqui não vai dar certo agora, isso aqui também não vai dar certo, ok? E nem isso daqui. Então a ideia nossa é pegar esse termo aqui e ao invés de identificar ele com o lado esquerdo dessa equação, dessa fórmula em 1, a gente vai identificar com o lado direito. Com o lado direito, que é a integral de a b da f de u du. Então isso quer dizer o quê? Que esse x que aparece aqui agora, ele vai fazer o papel desse u que aparece ali. E do u de x. Então esse x aqui ele tende agora a ser uma função. Digamos que você pode chamar essa função aqui, por exemplo, de x de s agora. E você, ao invés de passar da esquerda para a direita, como a gente faz usualmente, você vai passar da direita para a esquerda. Só que aí você vai precisar de uma função x de s. A pergunta é, que função x de s a gente pode considerar? Se a gente olhar o teorema de mudança de variáveis, a princípio, para fazer essa passagem da direita para a esquerda, a gente só precisa considerar uma função definida no intervalo, diferenciável, né? Tal que o de c é igual a A e o de D é igual a B. Então, se a gente tiver essa função, a gente pode passar. Porém, a gente não vai trocar o x por uma função x de s qualquer, né? A gente vai trocar por uma função de tal maneira que a gente tem uma simplificação nessa raiz quadrada, de tal maneira que a gente consiga eliminar essa raiz quadrada. E é aí que vai aparecer as funções trigonométricas, né? Por isso que a gente vai chamar esse método aqui de substituição trigonométrica. Por quê? Porque são funções trigonométricas que vão permitir, quando eu trocar o x por uma função x² de s, né, que você vai substituir o x ali, então vai ficar o x de s, então se é x ao quadrado vai ficar x ao quadrado de s, então essa raiz ela meio que vai sumir da jogada aqui. E as funções trigonométricas elas conseguem fazer isso para essas três raízes que aparecem aqui. Okay? Que vai ser a função seno, cosseno, tangente, secante que aparece, que a gente consegue simplificar essa raiz nesses três termos aí. E isso vai ser feito de que maneira? A gente passando dessa equação em 1 aí, da direita para a esquerda, ok? Aqui, às vezes, se você achar que fica confuso, por exemplo, escrever x de s, né? Você pode reescrever essa integral aqui como sendo a integral de menos a até a da raiz de a² menos u ao quadrado du. Por que reescrever dessa forma aqui? Bom, a letra que você usa aqui na variável de integração, né, ela não importa para o resultado da integral. Então, você pode pôr a letra que você quiser. Está com x aqui do lado esquerdo, mas se você quiser colocar o u, o s, o u, v, f, g, a letra que você quiser, você pode colocar ali para representar a variável. Como o lado direito da forma de mudança de variável é dado ali integral de a b da f de u du, então, às vezes, fica mais conveniente você colocar a variável u aqui, né? E depois você vai definir uma função, u de x igual a alguém aqui, para você poder passar para o lado esquerdo, né? Então, isso é o que a gente vai fazer aqui nesse contexto. Bom, professor, mas quais são essas funções, então, né? As funções vão ser essa daqui, ó. Então, para cada expressão dessas três expressões, você vai ter uma função conveniente. Então, aqui, ó, quando você tiver com expressão do tipo raiz quadrada de um número ao quadrado menos u ao quadrado, né? Aqui, obviamente, para a função raiz ficar bem definida, a gente tem que ter o u entre menos a e a, ok? A substituição sugerida para você lidar com essa raiz e você eliminar essa raiz vai ser exatamente você trocar u por uma função u de x igual a seno de x. Ok? E se você percorrer todo o domínio ali com u de menos a até a, o x vai variar de onde até onde? Ele pode variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Professor, então sempre isso aqui vai ser para calcular a integral de menos a até a, aí eu vou fazer mudança de variável, vou passar por integral de menos π sobre 2 até π sobre 2? Não necessariamente.
Pode ser que você considere subintervalos, por exemplo, o U indo de 0 até A e o X indo de 0 a π sobre 2. Então, pode ser que aconteça esses casos também. Okay? Então, você pode ter subintervalos do intervalo menos A e A e subintervalos do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. Okay? Já para a função raiz de A² mais U², né, com U aqui variando de menos a mais infinito, né, porque essa raiz aqui, como só está somando dois termos ao quadrado, então não importa qual seja o sinal do U, que a raiz fica sempre bem definida. Né? E quando você vai considerar, então, a função substituição U de x igual a A vezes tangente de x, então, com x maior que menos π sobre 2, menor que π sobre 2, a tangente de x, né, o A tangente de x, consegue variar aí de menos infinito até mais infinito. Okay? Então, a propriedade aí é a imagem da tangente nesse intervalo aí. Veja que eu considero aqui o x maior que menos π sobre 2 e menor que π sobre 2, porque não existe a tangente de π sobre 2, nem a tangente de menos π sobre 2. Né? Que a tangente, quando o x se aproxima do π sobre 2 ou do menos π sobre 2, a tangente vai para mais ou menos infinito, respectivamente. Ok? Já agora, se você tiver com uma integral da forma raiz de U² menos A², né, ou x² menos A², né, você pode mudar essas variáveis se você quiser. Então, a substituição sugerida vai ser aí A vezes secante de x. Okay? E aí o U pode estar ou maior ou igual a A e menor que infinito, né? Ou então menor ou igual a menos A e maior que menos infinito, que são os intervalos para U, onde aquela raiz fica bem definida. Não é mesmo? Veja que você tem U² menos A². Então, você não pode pegar um U entre menos A e A, porque senão vai dar um termo negativo e você não tem raiz de número negativo. Então, isso resulta naquele intervalo. E quando você considera aqueles intervalos, considera U de x como sendo A secante de x, então aqueles intervalos lá são imagens pela função A secante de x, de quais intervalos? Ou do 0π sobre 2, né? Quando você está de U maior ou igual a e menor que infinito, ou o intervalo x maior ou igual a π e menor que 3π sobre 2, quando você está com U ali de menos infinito até menos A. Okay? Então, essas são as mudanças sugeridas. Só a mudança vai ser suficiente? Não. Vai exigir no meio do caminho, praticamente sempre que você fizer essa substituição e você tiver com a raiz daquela, você utilizar uma identidade trigonométrica para você sair da raiz. Quais são as identidades trigonométricas que você vai usar? Quando você tiver com a substituição A seno x, a identidade trigonométrica vai ser a identidade do seno e do cosseno. Já quando você tiver com a tangente ou com a secante, a identidade trigonométrica vai ser aí a da secante e da tangente, né? Que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x, beleza? Ou se você isolar a tangente ao quadrado, né? Na terceira equação ali da identidade, você tem, então, secante ao quadrado de x menos 1 igual a tangente ao quadrado, beleza? Bom, eu vou, então, fazer o exemplo da elipse, né? Voltar naquele exemplo da elipse. A ideia, nos outros casos, vai ser exatamente o mesmo desse. Só isso ao invés de você estar trabalhando com seno e cosseno, você vai estar trabalhando com tangente e secante, beleza? Então, ó, voltando aqui um pouco, né, a gente tinha visto o quê? Que a área era exatamente quem? 2b sobre a integral de menos a até a raiz de a² menos x² dx, beleza? Então, ó, veja o que acontece aqui. Né? Então, eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Né? Deixa eu apagar esse resto aqui. Então, ó, eu vou fazer uma mudança de variável para a raiz de a² menos x². Se eu olhar na tabela ali, então, qual caso que eu estou? Estou no primeiro caso. Então, eu vou considerar a mudança de variável a seno x. Okay? Como aqui eu estou com x, né, então eu vou fazer funções com variáveis diferentes. Né? Então, eu vou considerar aqui... considere... Como eu estou com x, eu vou pegar uma função de outra variável. Então, eu vou considerar x de s como sendo quem? O a seno de s, que é isso que diz a substituição. Né? Tem que trocar a variável por a seno de uma outra variável, não é isso? Ali eu troco o u por a seno de x. Aqui, como eu estou com x, para não confundir a notação, eu vou trocar o x, então, por a seno de s. Vou pegar uma terceira variável aqui. Logo, né, se eu considerar, então, esse x,
a gente tem o quê? Que a derivada x' vai ser quem? A derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui vai ficar exatamente igual a cosseno de S, ok? E a ideia, então, agora é usar mudança de variável, mas da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então, eu estou aqui, então, ó, vou repetir esse termo aqui, né? 2b sobre a. Integral aqui de menos a até a. Ok? Então, eu vou repetir aqui. Na verdade, a gente tem que começar de novo quando a gente escreve uma frase e faz um ponto final aqui. Não pode continuar com a igualdade igual está fazendo aqui, né? Então, a gente vai ter o quê, então? Que a área é igual a 2b sobre a, integral de menos a até a, ok? Da raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado dx. Então, ó, nessa forma de mudança de variável em 1 aqui, eu vou considerar o x aqui como se fosse o u do lado direito. E eu vou passar para a integral do lado esquerdo, ok? Então, isso aqui vai ficar 2b sobre a, né? Eu vou até escrever aqui embaixo para a gente ter mais espaço. Então, isso aqui vai ficar igual a 2b sobre a integral. O que acontece? Quando você passa da direita para a esquerda nessa fórmula, você muda os extremos de integração. Ok? Então, eu vou... Quem é esse extremo de integração? Bom, a gente vai ter que determinar eles. Então, a princípio, a gente não sabe. Você não sabe quem é esse extremo de integração, porque toda vez que você faz mudança de variável, você altera os extremos de integração. Beleza? Então, ó, no lugar do x agora, eu vou colocar a função x de s. Então, aqui vai ficar a raiz de a quadrado, não é mesmo? A ao quadrado menos x ao quadrado de s. E o que acontece quando você passa do lado direito para o lado esquerdo na mudança de variável? Então, no lugar do x vai aparecer uma função, ok? Que ali no lugar do u apareceu a função u de x, não é mesmo? E a minha função f aqui está sendo quem, nesse caso aqui, se fosse fazer um paralelo, né? A raiz de a quadrado menos u quadrado. Se fosse fazer um paralelo com a fórmula ali, né? E no nosso aqui, no nosso caso aqui, como a gente está com a função de x, seria f zona de x como sendo a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Okay? Mas aí o x agora vai virar uma função. Igual o u ali vira uma função u de x, aqui o x vai virar uma função x de s, e você tem que multiplicar por quem agora? Por x' de s ds. Então veja que eu usei a mudança de variável, mas da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita como a gente faz usualmente, não é mesmo? Bom, e quem que é, então, os extremos de integração, né? Se a gente for olhar ali, o que acontece naquela fórmula ali, né? O a e o b, ele é o u do c e do d, não é mesmo? Então, quer dizer o quê? Que se eu considerar aqui, então, um c... Opa, desculpa. Se eu considerar aqui um c e eu considerar aqui um d, então quer dizer o quê? Que esse d é tal que o a é igual, então o d é tal que a é igual ao x de d, não é mesmo? Não é isso que faz naquela fórmula ali, ó. O b não é o u de c? O b é o u de d, desculpa. O b não é o u de d? Então, no nosso caso aqui, né, como eu estou imaginando essa integral como sendo aquela expressão do lado direito, o nosso a vai ter que ser quem? O x desse cara que vai aparecer aqui, que essa aqui agora é a expressão que está do lado esquerdo. Então, a tem que ser x de d e menos a tem que ser quem? Tem que ser o x de c. Mas quem que é o x de d, né? É a, pela definição da função x, né? X de s. Então, x de d é eu colocar d no lugar de s. Então, vai ser a seno de d. E aqui vai ser quem? Vai ser a seno de c. Bom, isso aqui sugere o que para a gente, então? Isso aqui sugere, né, como a é o número positivo, sugere, então, que 1 é igual a seno de d e menos 1 é igual a seno de c. Seno de quem que dá 1 e seno de quem que dá c? Aí você tem que olhar aqui na tabela agora, né, que quando você está fazendo essa mudança de variável, o x varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, nesse intervalo, menos π sobre 2 até π sobre 2, quem são os números que, quando eu calculo o seno,
dá menos 1, e quando eu calculo o seno, dá 1. Então, isso aqui implica, né, baseado aí que o x está nesse intervalo, porque eu estou fazendo essa substituição de acordo com essa tabela. Então, eu vou ter o quê, então? Seno de quem que dá 1? Seno de π sobre 2. Então, isso aqui implica que d é igual a π sobre 2. E c vai ser quem? Menos π sobre 2. Porque o seno de menos π sobre 2 dá exatamente menos 1. Então, agora que você tem o c e o d, então você pode substituir ele aqui. Então, quer dizer que a sua mudança de variável, ele vai ser de onde até onde, então? Vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? Até π sobre 2. Continuando aqui. Bom, então agora a gente substitui então, quem é a função x de s, né? Então, vai ficar aqui 2b sobre a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Eu vou até dar um espaço aqui, senão não vai caber a função ali. Eu não quero apagar aquela expressão ali, tá? Então, eu vou pular um espacinho aqui. Então, aqui é 2b sobre a, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, da raiz quadrada de a ao quadrado menos... Quem que é a função x de s, né? A gente substitui ela agora. É a seno de s. Então, vai ser quem? A seno de s elevado ao quadrado. Então, vai ficar a quadrado, seno ao quadrado de s, vezes a derivada da função a seno s, que é quem? A cosseno s, né? A nossa função x'. Então, aqui vai ser a vezes cosseno s, tudo isso ds, né? Então, agora a gente calcula essa integral aqui. Então, isso aqui é 2b sobre a, integral aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Veja que eu posso tirar o a quadrado, né, em evidência dentro dessa raiz, né? E como a é positivo, a raiz de a quadrado vai ser a. Então, eu posso tirar para fora aquele a quadrado, ele sai da raiz como a. Aqui fica a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de s, que multiplica aqui o a cosseno de s ds, né? Então, isso aqui vai dar 2b sobre a, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse a com esse a vai dar um a quadrado, raiz quadrada, 1 menos seno quadrado. É aqui que a gente usa essa identidade trigonométrica que aparece ali, ó. 1 menos seno quadrado, você troca por quem? Por cosseno ao quadrado de x, né? Vezes cosseno. X não, desculpa, pessoal. Eu colhei a fórmula ali como está em x, mas aqui a gente está com uma variável diferente, que é a variável s, né? Que é o seno ao quadrado de s ds. Okay? Eu posso tirar esse a quadrado para fora da integral, né? Vai simplificar com esse a de baixo. Então, isso aqui vai ficar 2ab, integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, que a raiz de cosseno ao quadrado, a princípio, é o módulo do cosseno de s, vezes cosseno de s ds. Mas o que acontece agora? O s, né, ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. E quando o s varia de menos π sobre 2 até π... Desculpa. Quando o s varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno ele varia entre 0 e 1 apenas. Ele não passa para o lado negativo quando você está de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, o cosseno é maior ou igual a 0. Se o cosseno é maior ou igual a 0, quer dizer o quê? Que o módulo do cosseno de s aqui vai ser o próprio cosseno de s. Então, isso aqui é 2ab da integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado de s ds, né? E aí você pode calcular essa integral aqui, né? Essa integral, se você utiliza essa identidade trigonométrica para calcular essa integral, né? Você enxerga cosseno ao quadrado de s como sendo 1 mais cosseno de 2s sobre 2, né? Então, se isso aqui é uma identidade trigonométrica, você pode trocar o cosseno ao quadrado aqui por aquela expressão, fazer o cálculo dessa integral, né? E depois você vai ver que essa integral dá exatamente π sobre 2, né? Então, aqui vai ficar 2ab, que multiplica π sobre 2, né? Que vai dar quem? ab π. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente, então, conseguiu calcular uma integral do tipo raiz de a quadrado menos o quadrado, ou raiz de a quadrado menos x quadrado, que é o que a gente fez aqui. E nessa aplicação aqui, a gente conseguiu obter ainda o quê? Que a área da elipse, ela é exatamente quem? A vezes b vezes π, né? Portanto,
Portanto, a área da elipse, qual elipse? X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1, é dada por A vezes B vezes π. Bom, o que acontece com a elipse se o A é igual a B? Se o A é igual a B, né? Só uma observação aqui para a gente encerrar. Se A é igual a B, então digamos que aqui é um certo R, então quer dizer o quê? Que a elipse vai ser uma circunferência, né? Porque se o A ficou igual a B aqui na elipse, ó, deixa eu só voltar lá para vocês verem. Se o A fica igual a B aqui, quer dizer que esse comprimento aqui, ó, que esse comprimento vai ser igual a esse comprimento, né? Se o A for igual a B. E a elipse, na verdade, vai ser o que nesse caso? Vai ser uma circunferência. E aí você vai ter que a área da circunferência, né, ou a área do círculo, como a gente costuma dizer, ela vai ser exatamente quem? É só você vir aqui, então, né, no lugar, como A é igual a B, então digamos que o A é um certo R, né? Então, você tem uma circunferência, né? E a área da circunferência vai ser quem? Π vezes o raio ao quadrado, que é a forma do círculo que a gente conhece. Ou seja, não só a gente consegue obter da integral a área da elipse, como a gente obtém também da integral a área da circunferência como sendo π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Bom, os outros casos ali, pessoal, segue exatamente esse mesmo raciocínio, ok? Com a única diferença que ao invés de você ter seno, você vai ter tangente e secante, ok? Mas a ideia de usar a mudança de variável lá na fórmula da direita para a esquerda e qual a função que você usa em cada caso, você pode encontrar aqui nessa tabela e vai ser exatamente o mesmo argumento, beleza? Bom, o que eu queria falar então nessa aula aqui era isso. Depois eu vou fazer uma outra aula para a gente fazer mais exemplos desses aqui, ok? Mas nessa aula aqui eu queria falar isso com vocês. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.